Não há um maior amparo, nenhuma maior sustentação do que a palavra de Deus para as nossas vidas. Tanto é que o salmista no Salmo 119, versos 116, 117, ele diz: sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. Então nós vemos que a própria palavra de Deus, ela nos dá sustentação para a vida, ela nos fortalece, ela nos dá graça, ela nos concede todos os ingredientes necessários para viver a vida de uma forma agradável a Deus, para vivermos uma vida a qual mesmo diante de algumas situações adversas nós vamos conseguir vencer e até mesmo para executar grandes obras em nome do Senhor. A palavra sustentar significa segurar por baixo, suster, suportar, amparar, auxiliar, impedir que caia, conservar, manter, alimentar física ou moralmente, estimular, fortificar, defender com argumentos, perpetuar, afirmar categoricamente. Então nós vemos, esses são alguns significados da palavra sustentar. E nós vemos que algumas pessoas, elas entenderam isso e buscaram da parte de Deus a palavra do Senhor para viverem uma vida onde a palavra de Deus estaria sustentando elas. Por exemplo, Salmos 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Nós vemos o salmista aqui, ao invés de andar nos maus caminhos, ele sendo sustentado pela palavra, pelo prazer na palavra, para não andar em maus caminhos. A palavra de Deus, ela vai nos dar sustentação para resistir ao pecado. Por que muitas pessoas estão cedendo ao pecado, estão se deixando levar pelo pecado? Porque não têm prazer na palavra de Deus e não são sustentados por ela. Uma vida sustentada pela palavra de Deus, com certeza, é uma vida de bênção, é uma vida de vitória e é uma vida de garantia de vida eterna. Uma liderança eficiente, eu vejo pela própria palavra que é sustentada de acordo com a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Olha o que Deus fala para Josué, o sucessor de Moisés. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Uma liderança eficiente, ela só vai ter êxito, ela só vai progredir, ela só vai ter sucesso se andar de acordo com a palavra de Deus. Por que é que Josué teve tantos projetos e tantos propósitos que tiveram vitória? Justamente porque ele estava alicerçado e sustentado pela palavra de Deus. Quando Deus ordena para Josué, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, é para que você ande de forma prudente. Então esta prudência não é a prudência humana, natural, mas é a prudência sobrenatural que a palavra de Deus, ela nos concede para que nós possamos exercer sim uma liderança poderosa, uma liderança progressiva, uma liderança que cada vez mais vai se estabelecendo e estabilizando. E é claro, Deus está sendo glorificado aqui através de Josué, pela liderança que ele executou e colocou o povo prometido na terra prometida, o povo eleito na terra prometida. Então nós vemos que, sustentado pela palavra, Josué foi até Canaã, a terra prometida por Deus. Nós também podemos estar sustentados pela palavra para vencer os adversários. Números 14, a partir do versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filhos de Efoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então há uma promessa da parte do próprio Deus,
de colocar, de introduzir o seu povo na terra prometida, o povo eleito na terra prometida. Mas agora eu vejo aqui Josué e Caleb, eles foram espiar a terra, eles viram os mesmos adversários, eles viram as mesmas dificuldades, mas a diferença desses dois aqui para os outros é que eles estavam sustentados pela palavra. Havia uma palavra de ordem da parte de Deus, que eu vou introduzir esta nação, este povo, um povo que eu escolhi, selecionei, eu vou colocar em uma terra que mana leite e mel. Mas agora nós vemos aqui uma declaração de fé sustentada pela palavra de Deus, aonde esses dois homens, esses dois espias, eles estão levando a sério e a cabo a palavra de Deus. Nós vamos vencer, não porque somos merecedores, não pelos nossos méritos, mas porque próprio Deus, o próprio Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele vai nos introduzir, e os nossos adversários, eles são o nosso pão. Eles estavam sustentados pela palavra de Deus, e nós também só vamos conseguir vencer os nossos adversários se estivermos sustentados pela palavra de Deus. Também a palavra de Deus, ela nos assegura o bem de Deus em nosso favor. Se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, observando a palavra de Deus a cada dia, nós vamos ver o seguinte, que Deus, ele tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E nós vemos que algumas pessoas, elas passaram por algumas dificuldades. Por exemplo, José, ele teve as suas dificuldades? Teve, mas havia uma palavra de ordem da parte de Deus para colocá-lo no Egito como rei, como governador, como ali uma grande personagem no Egito. E o que acontece? José está amparado, sustentado, ele está ali, sendo levado, guiado pela palavra de Deus. O salmista vai dizer, e a palavra de Deus o provou. Ele foi provado pela palavra, mas teve êxito, teve vitória, teve graça da parte de Deus, porque estava sustentado pela palavra do Senhor. Também nós vemos que Jó passou por alguns momentos difíceis, perdeu toda a sua família, no caso os seus 10 filhos, perdeu também todos os seus bens, os seus patrimônios, mas no final, Jó, ele teve 10 filhos muito mais formosos, mais bonitos. Ele teve em porção dobrada a sua herança, os seus bens, seu patrimônio foi duplicado, porque ele estava guardando a palavra de Deus, sustentado pela palavra de Deus. Tanto é que ele diz, o Senhor Deus, o Senhor tomou, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz também, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Então nós vemos que há da parte de Jó uma grande fé, e ele estava sustentado pela palavra. E eu também vejo na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a parte mais importante que eu vejo para as nossas vidas, a volta de Jesus Cristo, pela palavra. É a palavra que vai nos sustentar, é a palavra que vai nos fortalecer para que nós aguardemos a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós podemos sim estar sendo consolados pela palavra de Deus, mesmo diante de um mundo em caos, em um mundo onde o pecado está cada vez mais em evidência, abrangendo, correndo, corrompendo as vidas, mas sustentados pela palavra de Deus, nós podemos aguardar a grande promessa que o Senhor Jesus, Ele nos faz, que é esta volta, que uma volta poderosa para levar o seu povo, levar um povo eleito, um povo escolhido, um povo vitorioso que vai até o fim, que avança até o fim, aguardando a bem-aventurada aparição de Jesus Cristo, o chamado do Senhor nos altos céus para nos levar para as moradas celestiais. Então, por esta palavra que nos sustenta, é que nós vamos aguardar a volta de Jesus Cristo. Os dias que estamos vivendo, o pecado está aí graçando em todo mundo, o pecado está aí levando as pessoas cada vez mais para distante de Deus, mas sustentados pela palavra, como disse o salmista, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e aqui nós estamos sendo consolados pela palavra de Deus, aguardando a vinda iminente de Cristo Jesus. Quando vai ser esta volta, não sei, pode ser neste momento em que você estiver assistindo esta pregação, este vídeo, você pode estar sendo também levado aos altos céus pelo Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos o seguinte, pela própria palavra, Jesus está voltando.
volte para Ele. Se você ainda não fez um concerto, uma aliança com Jesus Cristo, volte para o Senhor. E eu estou aqui na Vila Histórica de Paranapiacaba, fazendo esta gravação, trazendo esta palavra da paz de Deus para a tua vida, que você venha refletir e também fique um pouquinho com esta vila maravilhosa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.